Olá a todos, eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva Educação. E eu estou aqui com a Tatiana Bello, gerente de implementação do Itaú Social. Bem-vinda, Tati. Oi, Bia, bom dia, obrigada. Joia! Hoje nós vamos falar sobre os materiais que o Itaú Social organizou para apoiar a gestão da educação, principalmente das redes municipais, durante a pandemia do coronavírus. Estão disponíveis conteúdos e ferramentas sobre calendário letivo, alimentação escolar, prestação de contas e gestão financeira e de pessoas. Nós falaremos sobre cada um desses materiais que estão organizados em um percurso formativo chamado Educação na Pandemia. Nas próximas semanas também vão ser lançados vídeos, dicas e atividades para professores, famílias e crianças. E você que está nos assistindo, por favor, indique em qual município você está e fique à vontade para apresentar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Procuraremos respondê-las ainda ao vivo ou então depois por escrito. Vejam que estamos, eu e a Tatiana, em nossas casas, respeitando o isolamento social exigido agora. Esperamos que vocês estejam bem e que aproveitem a transmissão nesse novo formato. Então, vamos lá, Tati? Vamos sim. Então, por favor, indica para a gente qual que é o objetivo desse material, com base na experiência do Itaú Social, que ele foi elaborado, quais os parceiros técnicos envolvidos e de que forma que ele pode ser acessado. Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês. É um prazer poder estar aqui no Conviva, né, que é uma plataforma tão importante para os municípios brasileiros, e poder contar um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo para apoiar a gestão educacional municipal nesse momento. Esses materiais foram pensados a partir do Programa Melhoria da Educação, que é o programa que o Itaú Social desenvolve em parceria com parceiros técnicos e que visa apoiar a gestão educacional nos municípios. Aí, com diversos temas, buscando contribuir, né, com uma educação de qualidade. E, a partir disso, diante desse contexto tão desafiador, nós entendemos que era importante poder produzir materiais específicos que tratem de processos de gestão e que possam auxiliar os municípios nesse contexto difícil, né? Então, os primeiros materiais que a gente está lançando, eles são referentes a processos de muita importância que os municípios possam reorganizar para poder atender, né, os seus alunos. São a alimentação escolar, a organização do calendário letivo, a prestação de contas e a gestão financeira e de pessoas. Perfeito. E de que forma que esses materiais podem ser acessados, Tati? Então, esses materiais, eles estão disponíveis na plataforma de formação do Itaú Social, né? Depois eu vou passar o endereço para vocês. E aí eles podem ser acessados de forma gratuita. Lá a gente tem um percurso que é a Educação na Pandemia, né? Outros cursos que a gente já possuía, a gente criou esse percurso novo, que a gente está lançando hoje, inclusive. E esse curso, então, ele vai ter esses 4 temas que eu comentei disponíveis, voltados para 3 públicos diferentes. Então, são para os dirigentes municipais de educação, né, e suas equipes técnicas, articuladores regionais de experiências de articulação intermunicipal, né, que são os consórcios ou arranjo de desenvolvimento educacional, ou outras iniciativas que tenham princípios articulados e tratando a educação de forma cooperada, e as secretarias estaduais e suas equipes, no sentido de apoiá-los no regime de colaboração com os municípios, ou seja, são materiais voltados, né, para as secretarias estaduais que possam auxiliá-los nesse apoio que, por meio de colaboração, eles fazem aos municípios. Então, você entrando nesse percurso, você vê esses 3 públicos,
E aí, dependendo do público que você tem mais afinidade, você entra nesse público e aí você vai ver todos esses temas disponíveis, e aí você pode clicar e fazer, né, assistir aí aos vídeos, ler os textos, ver os instrumentos. Então, cada um desses temas possui, né, esses tipos de materiais. Então, a gente geralmente tem o vídeo, depois tem um texto que explica Desculpa, Tati, melhor. posso só te interromper? Então, enquanto Sim. você vai falando, o Vinícius vai fazendo a navegação na plataforma para as pessoas irem acompanhando também. Pois não, pode continuar. Perfeito. Então, assim que a pessoa entra e escolhe um dos perfis que comentei, né, que pode ser Secretaria Municipal, de articulador regional, né, de algum arranjo intermunicipal, ou Secretaria Estadual, ele pode acessar, né, os conteúdos referentes a cada um dos temas. Como eu disse, esses conteúdos, eles são vídeos, né, que aí vão explicar um pouco o tema, dizer quais são as questões que esse momento desafiador impõe, né? Por exemplo, a questão da alimentação escolar. Então, o que o município deve estar atento para poder reorganizar esse processo e, ao mesmo tempo, atender, né, a questão dos direitos dos crianças e adolescentes. Um texto elucidativo, né, que ajuda também o município em tomar contato com esse assunto e poder entender quais são as ações necessárias no momento, e instrumentos que auxiliem os municípios a fazer realmente, a executar essas ações tão imprescindíveis. Legal. Eu não sei se eu me confundi aqui, ou se você chegou a já falar quais são os parceiros envolvidos na elaboração desse material. Perfeito, acho que eu não comentei, não. Os parceiros envolvidos, principalmente para esses temas que eu estou falando, né, são a comunidade educativa, o SEDAC, e duas consultorias, que é a Quanta e a TMC1, que contam aí com pessoas bem experientes na área de gestão educacional e puderam esses conteúdos tão relevantes para esse momento. Legal, e aí, bacana. Os próximos temas, que a gente vai falar um pouco depois, a gente vai contar com outros parceiros. Legal, joia. Então, eu vou repetir o endereço do site, é o www.polo.org.br/educacau, né? Educação, sem o tio, sem a cedilha, _pandemia. www.polo.org.br/educacau_pandemia. Eu registrei aqui nos comentários do vídeo também esse link para que vocês possam acessar com mais facilidade. Tati, então, você disse que os percursos formativos para os gestores estão divididos em orientações para secretarias municipais, para secretarias estaduais e para as iniciativas de colaboração intermunicipal. E para cada um deles, há materiais em 4 temas: alimentação escolar, calendário letivo, prestação de contas, gestão financeira e de pessoas. Fala um pouco mais para a gente sobre a organização desses temas. Perfeito. Então, os temas, eles estão divididos, né, numa introdução, né, que aí é um vídeo que explica, como eu falei, as principais questões que envolvem esse tema nesse contexto que estamos vivendo. Depois a gente tem uma seção que chama Referenciais para um Bom Planejamento, com um texto explicativo, que retoma alguns pontos que foram apresentados no vídeo, mas explora um pouco mais o que é necessário para se pensar nesse planejamento, e num planejamento bem consistente para atender às exigências do momento. Depois a gente tem os instrumentos que devem ser usados para esse planejamento. E aí, o tema pode ter uma planilha ou um tipo de plano de ação. Então, para cada tema, são os instrumentos, né, que a gente entende que podem apoiar os gestores ao lidar com o planejamento de cada uma das ações necessárias.
É importante dizer que esses materiais, como você disse, eles estão no Polo, né, no site. Esse é um site que você consegue acessar também por celular, então ele é totalmente adaptado, responsivo, então você consegue acessar pelo celular. E esses materiais que nós estamos dizendo que são os instrumentos para apoiar, eles podem ser baixados. Então, você pode baixar em PDF para poder utilizá-los aí no momento aí do dia a dia do replanejamento das secretarias. Joia, bacana. Então, agora a gente vai assistir a um trecho do vídeo de Adriana Silva, especialista que fala sobre alimentação escolar, e depois disso a Tati vai fazer seus comentários. Então, Tati, por favor, Perfeito. vamos deixar os nossos microfones desligados e a gente vai ouvir esse trechinho de 1 minuto. Do PNAE. Baixe o PDF e compartilhe a leitura com o pessoal da sua equipe. Organizamos todo o processo em 8 etapas para ficar mais fácil. A primeira indicação é a formação de um comitê emergencial de contingência. É dentro desse comitê que todas as decisões precisam ser tomadas. Muito importante nesse momento criar meios para que o Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, siga participando e delibere sobre todas as decisões do Poder Executivo Municipal, já que é o órgão responsável por essa tarefa e pelo controle social. As reuniões do Conselho, elas podem ser mantidas por videoconferências, por exemplo, e formas de comunicação digital podem agilizar a tomada de decisão. Faça um registro de tudo, inclusive com atas e pareceres sobre todas as estratégias estabelecidas para a distribuição da merenda escolar adquirida com recursos federais. Depois é só definir o modelo de acesso à alimentação. Municípios diferentes estão adotando estratégias... Pronto, Tati, voltamos aqui. Por favor, pode já ativar o seu microfone. Fala, por favor, para a gente, comenta um pouco para a gente esse vídeo e esse assunto da alimentação escolar. Pois é, acho que é importante dizer que, mesmo a gente estando nesse momento, né, a alimentação escolar, ele está mantido. Então, é importante que as secretarias possam se organizar para fazer com que essa alimentação escolar chegue às crianças, chegue às famílias. O vídeo, que é um pequeno trecho, ele traz quase que um passo a passo, né, com as orientações que foram, inclusive, que estão numa cartilha que o FNDE fez, né, junto aí com todos os ministérios envolvidos, dando alguns parâmetros de como os municípios devem agir para poder fazer a sua organização e fazer com que esse alimento chegue às crianças dos seus municípios. Então, acho que é importante dizer que a gente, mesmo nesse contexto, né, de pandemia, precisa garantir os direitos que estão colocados, né? Sejam os de alimentação, sejam os próprios de aprendizagem. Então, seria contribuir com isso. E acho que um outro ponto que também é relevante é dizer que a gente traz aqui, nos vídeos, orientações, inspirações, mas é cada município com a sua realidade que vai conseguir também construir a melhor ação para aquela localidade. Então, a contribuição é realmente oferecer um repertório, né, que os apoie nesse sentido. Perfeito. Eu queria agradecer aqui a alguns municípios que estão presentes. Então, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, Curitiba, no Paraná, Epitaciolândia, no Acre, Rio do Sul, no Santa Catarina, Açailândia, no Maranhão, Lusiânia, em Goiás, Porto Acre, no Acre, Cruzália, São Paulo, Curitiba, Paraná, Botucatu, São Paulo, Barra da Estiva, Bahia. Tem algumas pessoas dizendo que o áudio não está muito bom. Tati, não sei se você consegue mudar alguma coisa aí da sua internet, né? Eu sei que isso faz parte agora dos nossos tempos, né? Desse momento. Sim. E que espero que todos compreendam. Estamos aqui, cada uma nas suas casas e fazendo o que a gente consegue, né, Tati? A gente vai assistir a mais um vídeo
dessa vez com a Ângela Lopes. É um trecho de um pouco menos de 1 minuto sobre calendário letivo. Depois a gente volta para a Tati também comentar sobre o assunto. Perfeito. Horas letivas, elas têm que estar alinhadas aos objetivos de aprendizagem da rede previstos no currículo. Em relação ao cálculo para a reorganização do calendário, o que o gestor tem que levar em conta? A primeira ação da equipe foi fazer o levantamento da carga horária no calendário regular, o total de dias letivos em cada mês e a carga horária de cada um dos meses previstos no início. Num segundo momento, ele fez o levantamento dos dias em que não houve atividades presenciais na escola, para depois poder organizar as estratégias considerando 2 cenários. Um cenário começando no dia 1 de julho e um cenário começando em 1 de agosto. As estratégias definidas pela rede foram ampliação da jornada diária em 40 minutos 3 vezes por semana, ampliação de sábados letivos, além dos sábados previstos no calendário original, o uso de projetos didáticos não presenciais, com orientação do professor, e também a consideração do tempo de atividades não presenciais realizadas no período de isolamento social. A organização dessa carga horária pela equipe contou, portanto, com o levantamento das horas letivas efetivadas antes da pandemia, com as horas letivas presenciais Tati, então agora já pode retomar o seu áudio e, orientação do professor. Comenta para a gente, por favor, esse trechinho que fala sobre a reformulação do calendário. Perfeito. Eu coloquei aqui o microfone. O microfone, acho que melhorou. Isso, acho que melhorou, né? Espero que melhore. Então, a ideia aqui, como a gente já comentou sobre alimentação, de novo, é também pensar realmente na garantia dos direitos, né? Então, quando a gente tem uma situação onde a suspensão das aulas se dão, sem uma perspectiva ainda definida de retorno às aulas, é importante que as redes possam reorganizar o seu calendário ativo, pensando de que forma elas vão poder seja complementar, né, os dias letivos, as horas que não estão sendo, podendo ser feitas as atividades presenciais, seja oferecendo as atividades não presenciais, que podem ou não ser mediadas pela tecnologia, seja também já fazendo um planejamento um pouco mais de longo prazo, pensando de que forma repor, né, algumas horas, quando a gente tiver uma situação em que as atividades presenciais possam retornar. Então, é muito importante que os municípios possam reorganizar o seu calendário ativo, fazendo essas perguntas e vendo de que forma eles podem fazer a melhor proposta de organização. Perfeito. Legal. Eu vou fazer uma retrospectiva aqui do que a gente está falando. Então, a gente está mostrando trechos de vídeos sobre os 4 temas tratados, abordados nesse percurso formativo que está sendo oferecido no Polo Lançamento hoje. A Tati está aqui falando em primeira mão para o Conviva. Então, já falamos sobre alimentação escolar, calendário letivo. Então, esses vídeos que estão sendo mostrados, eles fazem parte desses percursos formativos. Então, é só um trechinho de cada um desses materiais, né? Mas, então, vocês que forem fazer os percursos formativos, eu não sei se a gente pode chamar de curso o percurso formativo, Tati? É um sinônimo? Pode chamar de curso. Acho que é bom dizer que cada um deles tem uma previsão de 2 horas de duração. Então, se a pessoa ela pode dividir, óbvio, esse tempo em diferentes momentos, que eu acho que essa é a possibilidade também, né, que a educação digital oferece, mas uma coisa é que em um curto espaço de tempo, o município consegue se municiar de principais informações sobre o tema e, como eu já falei, ter algumas experiências, ver algumas experiências e poder também ter acesso a instrumentais que auxiliem o seu planejamento. E aí, Bia, como você disse, acho que o que a gente está mostrando é um aperitivo, né? Acho que esses pequenos trechos são os aperitivos
que os municípios depois possam lá ir até o polo e aí poder ver o material na sua totalidade. Perfeito. Então, a pessoa faz 2 horas do curso de alimentação. Daí, depois, Isso. outras 2 horas de prestação de contas, né? Então, ele é dividido por esses temas nesse número de horas. Exatamente, isso mesmo. Perfeito. E sobre prestação de contas, o que o público de gestores encontra nestes materiais? Então, a ideia do curso de prestação de contas tem a ver com poder deixar de uma forma muito simples, as referências, as portarias, todas as referências legais que foram feitas, considerando a necessidade que se teve de adiamento, né, de alguns prazos para prestação de contas, né, então a ideia de fato foi reunir num mesmo material todas aquelas informações necessárias e que dizem desse contexto. É importante dizer que a prestação de contas, ela continua sendo uma necessidade, então não esse contexto ela não suspende essa obrigatoriedade, mas o que a gente teve, de fato, foi a mudança de algumas normativas que permitiram prazos maiores, né, que permitiram outros tipos vamos dizer, de procedimentos na prestação de contas, e que daí é muito importante os municípios terem ciência, porque eles, para poder, de fato, fazerem aí as ações cabíveis. Uhum, que são compromissos que não podem ser deixados de lado, né? E o que Exatamente. É muito interessante é que eles estão muito atualizados, né? Os conteúdos que estão disponíveis, muito atualizados mesmo para esse momento, para as secretarias municipais de educação enfrentarem esse momento, né? Então, agora Perfeito. A gente vai ouvir mais um trechinho de um vídeo, dessa vez, então, sobre prestação de contas. Vamos lá. Perfeito. De programas como o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, e o PNAT, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar. Preste bastante atenção, porque a Resolução número 7 de 2020 do FNDE prorrogou os prazos de recebimento das prestações de contas referentes a 2018 e 2019 de diversos programas, entre eles o PNAE, o PDDE e o PNAT. O novo prazo limite para o envio das prestações de contas desses programas, anota aí, será de 60 dias após o término da vigência do Decreto Legislativo número 6 de 2020, aquele que reconhece o estado de calamidade pública no país. O que significa dizer que não conseguimos afirmar agora quando será, mas é preciso ter certeza de que a prestação de contas continua sendo necessária. Fique atento às comunicações do governo federal e mantenha-se de olho. Agora, a gente vai assistir a mais um fragmento de vídeo que está disponível no Ambiente Educação na Pandemia do Polo. Dessa vez, o tema é gestão financeira e de pessoas, com a especialista Flávia Nogueira. Vamos lá. Pela pandemia nas nossas relações sociais e econômicas. E é muito fácil... Deu alguma falha aqui no nosso vídeo? Então eu vou repetir um pouco o que eu tinha dito, é que daqui a pouco a gente vai ver mais um trecho de vídeo que está disponível no Ambiente Educação na Pandemia do Polo, e dessa vez o tema é gestão financeira e de pessoas, com a especialista Flávia Nogueira. Vamos ver se agora vai. As mudanças provocadas pela pandemia nas nossas relações sociais e econômicas. E é muito fácil prever os graves reflexos que essa pandemia vai trazer para as políticas públicas. Ninguém sabe ainda o tamanho real da crise, nem por quanto tempo ela vai durar. Mas todo mundo sabe que ela vai afetar fortemente a arrecadação municipal. Então, nesse cenário, é muito importante que as secretarias municipais sejam proativas e adotem rapidamente medidas emergenciais de contenção de despesas para ajustar seus gastos.
Nesse vídeo, o nosso objetivo é oferecer sugestões para que os dirigentes e suas equipes possam fazer ajustes para enfrentar a grave crise econômica, principalmente pagando os salários em dia. Todos sabem que a folha de pagamento em geral é o que compromete o maior volume de recursos de qualquer secretaria. E os salários dos profissionais do magistério compõem o maior volume da folha. Então é justamente nesse ponto que mudanças aparentemente pequenas podem significar uma grande economia e podem ajudar a evitar um enorme prejuízo à educação municipal, que seria... Tati, então a gente assistiu agora o trechinho do vídeo. Quais perguntas que vocês procuraram responder nesse material? Então, nesse material a gente buscou dar algumas ideias e referências para os gestores, para que eles possam lidar com a questão da gestão financeira e de pessoas nas secretarias, que a gente sabe que já é um desafio, e num momento como esse se torna um desafio maior. Então, a ideia é que os municípios possam ser proativos, né, já tendo um pouco de noção e antecipando um pouco quais seriam os impactos na arrecadação do município, para poder se replanejarem e, principalmente, acho que o principal foco aqui é poder manter, né, os salários em dia dos profissionais da educação, porque a gente sabe que é com eles que a gente conta para que a gente possa ter, de fato, a educação acontecendo nos municípios. Então, a ideia, como dos outros também, vídeos, dar algumas referências, colocar algumas possibilidades, trazer alguns estudos de caso, que podem ajudar os municípios nesse momento. Legal. A gente teve um comentário aqui da Secretaria Municipal de Pindaí, na Bahia, dizendo que precisa de ajuda na reelaboração do calendário escolar para esse tempo de pandemia. Então, no polo, no Educação na Pandemia, isso pode ter um apoio, né, Tati? Com certeza, com certeza. A gente pede aí para a secretária, para os técnicos da secretaria acessarem o percurso, né, olharem todos os materiais que estão lá, e a gente espera que realmente eles possam apoiar aí essa reorganização do calendário letivo. Maravilha. Eu vou agradecer aqui mais alguns municípios que registraram a presença aqui no vídeo conosco. Então, Santarém Novo, no Pará, Montevidéu do Norte, em Goiás, Bauru, São Paulo, Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul, Riversul, São Paulo, Barra de Santo Antônio, em Alagoas. Então, a articuladora nossa da Bahia também está aqui conosco. Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, e a Maria da Paz comenta que seria interessante postar orientação sobre a organização do calendário escolar. Então, é isso aí, Maria da Paz, estamos procurando isso mesmo, no Polo você encontra esses materiais também. E no Conviva também, a gente fez videoconferência agora recentemente sobre esse assunto, eu posso colocar aqui nos links do vídeo, nos comentários do vídeo esse link. E Tati, esse material que a gente está falando, ele está em construção e vai ser atualizado com outros temas. O que está previsto? Então, os próximos temas que a gente tem previsão é transporte escolar, o busca ativa, educação inclusiva na perspectiva do atendimento educacional especializado, né, o AEE, e as atividades educacionais não presenciais, né, então também a ideia é a gente poder fazer um percurso explicando, mostrando essas possibilidades. E o quinto tema, que é a garantia das aprendizagens e enfrentamento à defasagem. Então, da mesma forma como estão organizados esses materiais desses 4 temas anteriores, a ideia com esses próximos temas é também ter uma produção muito similar, né, então ter os vídeos, ter os textos, né, de referenciais para um bom planejamento, ter os instrumentais e tudo aquilo que pode apoiar municípios aí nesses processos tão importantes para a educação. Bacana. E tem previsão de quando que eles entram no ar?
Então, a gente está fazendo um processo bem ágil de produção, né? Então, a gente espera que aí, mais umas 3 semanas, a gente deve estar já com mais coisas no ar, elas não vão ser todos de uma vez, a gente vai fazendo lançamentos parciais, mas certamente a gente vai estar também colocando no Conviva, né? Acho que articulando, é importante dizer que a gente tem como, né, apoiadores Concede, Undime, Conviva, Colabora, então são parceiros que nos ajudam também na disseminação de todas essas produções. Então, assim que a gente tiver esses próximos materiais em primeira mão, a gente vai estar aqui também passando para vocês. Maravilha. E você comentou mais cedo, né, que não tem uma receita única para lidar com a pandemia, porque cada contexto exige uma resposta e as possibilidades de ação de cada um também varia e também as coisas estão muito dinâmicas, né? Isso. Está mudando sempre. Como Exato. que você sugere que as secretarias aproveitem esse material, mas, ao mesmo tempo, considerem as suas realidades e as adaptações necessárias? Perfeito. Eu entendo que esse é o momento, todos nós vamos precisar ter muita atenção, porque as desigualdades que já eram muito grandes no nosso país, sofrem um risco de ficarem ainda maiores. Então, é muito importante que esse olhar, né, de fato poder pensar do ponto de vista de oferecer diferentes opções para, né, diferentes situações, e aí pensando principalmente na questão da igualdade, é importante. É por isso que é necessário que as secretarias, tendo acesso ao material, tendo as inspirações, tendo as orientações, elas possam voltar para a realidade delas e pensar com esse olhar de como diminuir as desigualdades, né, fazer esse planejamento nesses processos tão importantes para garantir a educação. Então, eu diria que esse processo, né, de acessar o material, mas também poder entrar em contato e estar muito próximo da sua realidade, ele é muito importante. Perfeito. Eu aproveito para fazer um convite também para uma página do Conviva que se chama Combate ao Coronavírus. Então, vocês acessando a plataforma, que é o www.convivedoCacau.org.br, clicando ali no botão roxo Combate ao Coronavírus, ali a gente tem 3 opções, 3 cards. Uma imagem que vai direto para os vídeos que estão sendo elaborados pelo Conviva agora nessas últimas semanas, outra com informações, notícias, leis recentes, e uma terceira sobre o fórum da plataforma, que procura apoiar as secretarias também nesse momento. Então, acessem e vejam, que eu acho que pode ter material complementar aí que dialogue com essas necessidades. E Tati, e para professores, famílias e crianças, o que a gente vai encontrar no Polo nessa nova área? Então, a gente também está produzindo alguns materiais para apoiar, né, os professores, famílias e crianças. Em breve, a gente ainda não tem a data específica, mas deve ser nas próximas 2 semanas, a gente deve lançar um material específico da educação infantil, porque a gente entende que esse é um segmento que é muito afetado por esse momento, né? A gente sabe que todas as pesquisas indicam a importância da gente ter, as crianças pequenas não terem tanto contato com as telas. Então, as orientações que a gente está entendendo importantes para a educação infantil são famílias, para que as famílias possam continuar, né, o processo de aprendizado, principalmente considerando o brincar, né, que a gente entende que é a grande importância quando a gente olha a educação na primeira infância, na educação infantil. Então, esses materiais, como eu disse, vão ser voltados mais para as famílias, e a gente está produzindo também, aí pensando nos outros segmentos do ensino fundamental, alguns materiais para professores e para alunos, e isso também deve, em breve, a gente, assim que tiver os também para aí dos municípios, para que eles possam acessar. Perfeito, é um material que pode ser muito interessante para as secretarias indicarem para as famílias, né? Joia. Exatamente, isso mesmo.
Eu vou agradecer aqui mais alguns municípios presentes. Olha, Limoeiro, em Pernambuco, e Bom Despacho, em Minas Gerais, estão em todas as nossas lives. E Que agora ótimo. apareceram também. Muito bom. Obrigada, pessoal. Tem também Capitólio, em Minas, Mâncio Lima, no Acre, Sapiranga, no Rio Grande do Sul, Barra Bonita, em São Paulo. Obrigada. Os demais eu já tinha falado antes. E também no Polo tem outros conteúdos, né? Tati, a gente tá falando aqui do que está disponível num percurso formativo específico, que se chama Educação na Pandemia, que então vou repetir o endereço, endereço é www.polo.org.br/educacau-na-pandemia. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que mais está disponível no Polo. Perfeito. A gente tem, de fato, outros percursos que estão disponíveis. O Polo, ele foi lançado o ano passado, né? Então, a ideia lá é a gente agregar todos os conteúdos formativos que a Fundação mesmo faz, ou parceiros têm, organizados em 4 percursos, né, que é o percurso de gestão operacional, de gestão pedagógica, de leitura, escrita e matemática, e monitoramento e avaliação. É importante dizer que esses conteúdos, eles estão voltados para os 2 principais públicos que o Itaú Social hoje trabalha, que são as redes públicas de educação, mas também as organizações da sociedade civil. Então, a gente tem conteúdos nesses diferentes temas voltados para diferentes profissionais que atuam, né, nesses 2 grandes eixos que o Itaú Social trabalha. E, além disso, a gente também fez, considerando esse momento, um editorial focado com dicas de conteúdo, atividades educativas e ferramentas para educadores e famílias, considerando o contexto da pandemia. Então, também lá no Polo, vocês podem acessar esse editorial, que também lá tem várias outras possibilidades, e a gente indica, inclusive, isso, né, vários outros sites, vários outros conteúdos que podem ser de grande contribuição para as famílias, para os educadores. Maravilha. E 2 dúvidas. Queria que você falasse se todos os cursos são gratuitos e se é necessário fazer cadastro, como é que começa o curso. Perfeito, isso. Então, cursos são totalmente gratuitos, então não existe, né, você entrando, e aí sim é necessário fazer o cadastro. Para você fazer o curso, você precisa fazer o cadastro. Então, você consegue acessar uma primeira página sem cadastro para verificar quais são os cursos, mas no momento em que você se inscreve, você precisa fazer o cadastro para acessar a parte do curso propriamente dito. Então, maravilha. É isso mesmo, Bia. Eu fiz o cadastro, é muito simples, né? São só os dados. Sim. Muito rápido, muito básicos, né? Isso mesmo, Legal. Então, a gente está se encaminhando aqui para o fim da nossa transmissão. Tati, eu vou dar aqui alguns recados, e se você quiser dar uma palavrinha depois, por favor, fique à vontade. Tá ótimo. Então, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Esse vídeo continua disponível aqui no Facebook do Convívio Educação, será disponibilizado também no YouTube e na galeria da plataforma. Então, por favor, divulguem para suas redes, porque quanto mais informação de qualidade a gente tiver em mãos, melhor, né? Então, a gente espera vocês no www.convivaeducacau.org.br. E agora a Tati, então, dá também o seu tchau. Tá certo. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer também os parceiros dessa iniciativa, como eu falei, a Undime, o Concede, o Conviva Colabora, que estão aí também, né, nesse apoio para disseminar esses materiais. E a gente espera que esse conteúdo possa ser de grande contribuição para os municípios, porque a gente entende que o momento, ele não é simples, né, ele é bem complexo, mas a gente também entende que é necessário um esforço coletivo para superá-lo, né, então a gente espera que esses materiais possam ser aí de grande ajuda. E é isso. Perfeito. Muito obrigada, agradecer os municípios que estiveram com a gente também, né, e é isso aí. Legal. Então, muito obrigada, Tati, a todos que nos acompanharam, e até a próxima.